Olá, aluno do sexto ano, tudo bem? Aqui nessa videoaula você vai usar tudo que você já sabe e já aprendeu a respeito de fração para fazer um tipo especial de comparação. E esse tipo especial de comparação em matemática nós vamos chamar de razão, tá? Então a palavra razão aqui nessa videoaula e em matemática ela tem um significado diferente daquele que você já aprendeu ao usar a palavra razão, por exemplo, em frases do tipo: Ah, eu sabia que eu tinha razão. Quando você fala essa frase, eu sabia que tinha razão, você está usando a palavra razão com qual significado? Ah, eu sabia que eu estava certo. Tá, ok? Se você pegar um dicionário aí na sua casa e abrir lá para ver o significado ou significados da palavra razão, você vai perceber que a palavra razão tem vários significados. Mas aqui em matemática, qual é o significado que vai importar para a gente? É o significado de que a palavra razão é um tipo especial de comparação. É um tipo especial de comparação, tá certo? Então não se esqueça disso. A palavra razão ela pode ser usada com muitos significados aí no seu dia a dia, no nosso dia a dia. Mas aqui em matemática, nós vamos sempre usar a palavra razão para significar um tipo especial de comparação. E essa comparação entre dois números ou entre duas grandezas, nós vamos fazer usando uma fração. Então as frações elas vão ajudar você a fazer esse tipo de comparação especial que nós chamamos de razão. Então vamos lá ver como é que nós vamos usar a fração para fazer esse tipo especial de comparação, ok? Nós vamos usar o caderno do Aprender Sempre, do sexto ano, volume 3. Nós vamos abrir lá na página 39, na atividade 1, tá certo? Só que antes de fazer propriamente a atividade que está na página 39, bom, eu vou resolver um probleminha introdutório com você, tá certo? O que está aqui nessa tela azul aqui, eu já acabei de comentar com você, que a razão é uma comparação que se faz usando uma fração. Então, tudo aquilo que você já aprendeu a respeito das frações vai ajudá-lo agora a comparar grandezas ou comparar números, e essa comparação que vai ser feita por meio de uma fração será chamada de razão, tá? Razão. Então, o probleminha introdutório é esse daqui, ó. Uma sala de aula tem 40 alunos, sendo 15 meninos e 25 meninas. 15 com 25 aqui dá 40, porque na sala de aula tem meninos e meninas, não tem mais ninguém, né? Então 25 com 15 dá 40. Qual é a razão entre a quantidade de meninos e a quantidade total de alunos? Ou aonde está a comparação que nós vamos fazer? Está aqui, ó. Porque a razão é uma comparação. Então nós queremos comparar essas duas quantidades, a quantidade de meninos com a quantidade total de alunos. E cuidado, porque essa é a primeira dica que eu dou para você. Quando você for calcular a razão ou a comparação entre duas quantidades, entre dois números que vão surgir aqui, é importante você observar a ordem em que esses números aparecem na frase. Então note que nessa frase aqui, nessa pergunta, primeiro aparece escrito o quê? A quantidade de meninos e depois a quantidade total de alunos. Então na hora em que você for montar a fração que vai ajudar a você a calcular a razão, tá? O primeiro número vai ocupar o numerador. E o segundo número, que aparece depois, no final da frase, vai aparecer no denominador. Então tome cuidado com isso, tá? Porque se você inverter, você vai fazer a comparação de modo errado. Então aqui nós estamos comparando a quantidade de meninos com a quantidade total de alunos. Então o número que representa a quantidade de meninos é o 15. Então 15 vai aparecer no numerador, em cima. E o 40, que é a quantidade total de alunos, vai aparecer no denominador, que está embaixo. Então, cuidado, tá? Que a ordem é importante quando você está calculando a razão entre dois números, entre você está comparando dois números. Então, o 15 é o numerador e o 40 é o denominador, tá? Se você tivesse escrito aí 40 sobre 15, estaria errado. Então, agora aqui nós podemos o que? Fazer aqui com essa fração? Nós podemos simplificá-la, tá?
Ou seja, para simplificar as frações, você precisa antes ver se existe algum divisor comum entre o 15 e o 40. Claro que sempre existe, porque o 1 é um divisor universal. O 1 divide todos os números. Só que simplificar por 1 não vai mudar nada. Então, na verdade, nós queremos encontrar algum divisor comum que seja diferente do 1. Então, você pode tentar encontrar todos os divisores do 15, todos os divisores do 40 e depois verificar se tem algum divisor comum além do 1. Tá? Nesse caso, existe, que é o próprio 5. Então, nós vamos dividir o 15 por 5 e o 40 por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3 e 40 dividido por 5 vai dar 8. Agora, nessa fração aqui, além do 1, não há outro divisor comum. Tá? Ah, mas eu posso simplificar por 1, professor? Se você for dividir por 1, tanto em cima como embaixo aqui, 3 dividido por 1 continua dando 3, 8 dividido por 1 continua dando 8, então simplificar por 1 não vai mudar nada. E essa fração aqui é a fração que nós chamamos de irredutível. Tá? Estou colocando essa frase aqui porque ela aparece em muitos problemas aí do seu caderno de atividades. Fração irredutível. O que significa uma fração irredutível? É uma fração em que o numerador e o denominador, o número de cima e o de baixo, não tem outro divisor comum a não ser o próprio 1. O único divisor comum aqui é o próprio 1. Então você chegou na fração irredutível, ou seja, não tem mais como simplificar essa fração além disso que nós encontramos aqui. Tá? Então, 15 está para 40, é assim que nós lemos a razão, a comparação. 15 está para 40, do mesmo modo, ao sinal de igual aqui, ó, do mesmo modo que 3 está para 8. E o que isso significa? Tá? Qual o significado dessa comparação? Isso daqui, ó, que há 3 meninos para cada grupo de 8 alunos. Então, nessa sala de aula, para cada grupo de 8 alunos, que o número de baixo representa a quantidade de alunos na sala de aula, então, para cada grupo de 8 alunos, você tem 3 meninos. Tá? Então, essa é uma comparação. E note que faz sentido, porque se eu estou falando de grupos com 8 alunos, com 40 alunos eu consigo fazer quantos grupos de 8? 40 dividido por 8, eu consigo fazer 5 grupos. Se eu tenho 5 grupos e em cada grupo eu tenho 3 meninos, 3 vezes 5 vai dar 15. Então está batendo com os dados do problema. Então essa comparação aqui está correta. Existem 3 meninos para cada grupo de 8 alunos. Agora nós vamos aplicar tudo isso que você acabou de verificar aqui comigo, de ver, de assistir aqui comigo, na resolução de um problema que está aí no seu caderno de atividades, tá ok? Que está na página página 39, que é o problema 2. Em uma empresa, você tem 600 funcionários. Desses 600, 250 são mulheres e 150 possuem ensino superior. Então, note que nesse problema, quando você soma 250 com 150, não tem que dar 600. Por quê? Aqui os 250 são mulheres, tá? E desses 600, pode ter homem e mulher junto, 150 tem ensino superior. O que significa ter ensino superior? Significa que eles fizeram uma faculdade, completaram uma faculdade. Isso é ensino superior, tá? Então, a hora que eu somar 250 com 150, necessariamente não tem que dar os 600, porque aqui você não está falando da divisão dos homens e mulheres, né? 250 são mulheres e o restante, que não foi dito aqui no problema, que nós não vamos usar, são homens. Quando você junta a quantidade de homens com a quantidade de mulheres, vai dar os 600. Então, cuidado com a interpretação aí dos dados, ok? Em uma empresa, você tem 600 funcionários, desses, 250 são mulheres e 150 possuem ensino superior. Nós vamos calcular a razão entre o número de mulheres e o total de funcionários. Então, tome cuidado com a ordem em que a informação está sendo dada para você. Então, você vai fazer uma comparação, uma razão, entre dois números. Um número que representa a quantidade de mulheres e o número que representa o total de funcionários. A ordem aqui é importante, porque o primeiro número que está aparecendo aqui na frase vai ocupar a posição do numerador. E o segundo número vai ocupar sempre a posição do denominador. Tá? Então, número de mulheres, 250. Então, o numerador vai ser 250 e o denominador, que fica embaixo,
será a quantidade total de funcionários, que dá 600. Então, a fração é essa daqui, 250 600 avos, ou leitura como comparação. 250 está para 600. Agora nós vamos simplificar. Note que esse número aqui termina em 0 e esse aqui também. Então, os dois são divisíveis por 10. Vamos dividir por 10. 250 dividido por 10 dá 25. 600 dividido por 10 dá 60. Será que o 25 e o 60 têm ainda algum divisor comum além do 1? A resposta é sim, o próprio 5, né? Ele é um divisor do 25 e 5 é um divisor do 60. Lembrando que quando nós estamos falando de divisor aqui, nós estamos falando de números que, quando você faz a divisão por eles, deixam o resto zero. 25 dividido por 5 dá 5 e o resto é zero. Então, deu 5. Aqui eu estou colocando o resultado da divisão. 60 dividido por 5 dá 12 e o resto é zero. Entre o 5 e o 12 não tem mais divisor comum além do 1. Então, aqui nós chegamos na fração irredutível. Então, aqui nós terminamos as nossas simplificações. E aqui, essa fração, como ela é mais simples do que a inicial, tá? Você consegue interpretar melhor essa comparação que está sendo feita entre o número de mulheres e o total de funcionários. O que essa comparação significa para a gente? Tá? O que isso significa? Significa isso daqui, ó, que existem ou há 5 mulheres para cada grupo de 12 funcionários. Então, em cada grupo de 12 funcionários dos 600 aqui, em cada grupo de 12, você tem 5 mulheres. Tá? Um outro detalhe aqui é que, na hora de fazer a simplificação, você a gente poderia ter feito aqui a simplificação direto por 50. Poderia também, daria certo. Ou poderia ter dividido por 2 aqui, aí demoraria mais a simplificação, mas daria certo também, tá? Então, você tem que encontrar um divisor comum. Se você encontrar o maior divisor comum, a sua simplificação vai ser mais rápida. Tá? 50 aqui seria o maior divisor comum, daria 250 dividido por 50 vai dar 5, 600 dividido por 50 daria direto 12. Aqui o caminho que eu quis fazer foi um pouco mais lento, a simplificação, um pouco mais devagar, dividir primeiro por 10 e depois por 5. Aí depende da pessoa que está simplificando o que ela quer fazer, se ela quer fazer uma simplificação mais rápida ou um pouco mais lenta, não tem problema nenhum, tá? Vamos fazer o item B. Qual é a razão entre o número de funcionários que possui ensino superior completo e o total de funcionários? Então, aqui, o número de funcionários que possui ensino superior completo apareceu primeiro na frase. Então, esse número de funcionários com ensino superior completo vai ocupar o numerador, quem está em cima na fração. E o total de funcionários vai ser o denominador. Cuidado com essa ordem, porque se você inverter na hora de colocar os números aqui, vai dar errado. Tá? Então, você tem 150 funcionários com ensino superior completo, então 150 ocupou a primeira posição, que é o numerador. E os 600 funcionários, que é o total de funcionários, o denominador. De novo, os dois números terminam em 0. Quando os números terminam em 0, significa que eles são divisíveis por 10. Então, vamos dividir por 10. 150 por 10 dá 15, 600 por 10 dá 60. Agora, entre o 15 e o 60, dá para dividir por 5, né? 15 dividido por 5 dá 3, 60 dividido por 5 dá 12. E aqui dá para você de novo dividir por 3, porque o 3 e o 12 são os dois divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. Claro que aqui eu fiz 3 divisões para fazer a simplificação. Você, se você quiser, você pode fazer uma só, que seria você dividir tudo por 150. Dividir por 10, depois dividir por 5, dividir por 3 é a mesma coisa que dividir por 150. 3 vezes 5 dá 15, vezes 10 dá 150. 150 seria o maior divisor comum. Se eu tivesse dividido em cima e embaixo por 150, eu chegaria rapidamente num quarto. Eu optei para você verificar como que você faz as simplificações, fazer as simplificações aqui devagar, tá? Mas você pode fazer a simplificação de uma vez só por 150 se você preferir, ok? E o que essa comparação, essa razão final aqui
significa para a gente? Significa o seguinte, que você tem um funcionário com ensino superior, um funcionário que fez faculdade, para cada grupo de 4 funcionários da empresa. Okay? Para cada grupo de 4 funcionários da empresa, você tem um funcionário que fez faculdade. Note que você tem 600 funcionários na empresa no total. Quantos grupos de 4 dá para formar com 600? É só você fazer 600 dividido por 4, que vai dar 150. Então você tem 150 grupos de 4 funcionários. Se em cada um desses 150 grupos de 4 funcionários você tem um que fez faculdade, ensino superior, então você tem 150 funcionários nessa empresa que fizeram faculdade ou que têm um ensino superior. Ok? Então finalizamos a nossa videoaula, tá? Então até a próxima aula.